Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, execução de projetos elétricos. E hoje estamos com o nosso parceiro de doutrina espírita, Jefferson Fagundes, que é presidente do Conselho Deliberativo do Lar de Joaquina. E o Jefferson hoje vem nos falar sobre um tema muito interessante: sexualidade na visão espírita. Jefferson, nós gostaríamos, em meu nome, em nome do Moacir, que por motivo de força, um problema pessoal não está presente, te damos as nossas boas-vindas e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês, dialogando contigo, Jader, com o telespectador do programa Palavra Espírita, justamente num tema tão ainda cheio de tabus, preconceitos, e o Espiritismo na sua tamanha profundidade e riqueza de conhecimento que ele nos traz, ele nos instrumentaliza para que possamos sair desse senso comum que às vezes paira na opinião pública e até no meio espírita. Ele nos dá instrumentos para romper com aquela postura superficial que muitas vezes a gente adota com relação ao sexo, ou uma postura discriminatória, enfim. Porque, como recomendou Allan Kardec, sempre que nós fôssemos opinar a respeito de um tema, nós teríamos que ter antes um estudo sério e aprofundado. Perfeito. E com sexo não é diferente, né? O Espiritismo, ele não legitima aquela postura dogmática, religiosa, que colocava o sexo como pecaminoso, sujo, mas também, ele rompe com esse dogma, aliás, mas também ele não legitima a visão da sociedade moderna, onde o sexo está banalizado, comercializado, se tornou um objeto de consumo, né, que basta ver na programação da televisão e outras mídias, nos comerciais de carro, de cerveja, sempre tem um apelo sexual por trás, uma mulher seminua, enfim. Então, o Espiritismo ele vem e lança luz a um campo, ainda que muito sombrio, vamos dizer assim, do conhecimento humano, onde as pessoas se debatem nesse campo da afetividade, das relações, porque o compromisso da doutrina espírita é com o entendimento profundo das questões internas do ser e com o seu progresso espiritual, né? Então, com base nisso que está lá no Livro dos Espíritos e toda uma série de obras complementares que nos trazem alguma luz para que a gente possa entender de forma mais ampla, séria e responsável a questão da sexualidade. Tu falaste uma palavra pecaminoso. E já de imediato eu te pergunto, o sexo é pecado? Não. No Espiritismo ele nos esclarece muito objetivamente com relação a essa questão. O sexo, segundo a doutrina espírita, ele é o fundamento da vida universal. Sexo em si é uma energia criadora da vida que emana de Deus, do Criador, né? Então nós temos essa energia sexual permeando todos os estágios da evolução do ser. Se a gente pegar lá no átomo, a força de atração das moléculas que formam uma rocha, por exemplo, está ali a energia sexual evoluindo nos seus estágios. Essa energia que era força de atração lá nos minerais, quando ela vai para o reino vegetal,
ela ganha um novo estágio, né? Ela ganha sensibilidade com o princípio germinativo dos insetos, das plantas, muitas vezes disseminados pelos ventos. Essa energia sexual, estagiando mais à frente no reino animal, ela já começa a ganhar seus aspectos morfológicos de macho, de fêmea, ela já ganha os instintos, a afeição dos instintos de reprodução da espécie, né? E é no reino hominal, no ser humano, que essa força, essa energia sexual, uma energia sagrada, né, e não pecaminosa, é que ele ganha um novo atributo, o sentimento. E é no reino hominal, então, que o ser humano ele pode, através da energia sexual, buscar a sua plenitude, né? Infelizmente não é o que acontece na maioria das pessoas, como saiu uma pesquisa recentemente, 60% das pessoas vivem para o sexo, né? Uma vida orientada para o sexo e não um sexo orientado para a sua vida. Então, o sexo ele não é pecaminoso, ele é uma energia. Nós temos uma missão sagrada, vamos assim dizer, com o uso das nossas forças sexuais, porque ela é fonte criadora, que bem usada vai nos trazer paz, saúde e plenitude. Ao contrário, se fizermos uso de um sexo desregrado, sem critérios, sem emprego digno, nos trará o quê? Sofrimento, né? Falta de paz, doenças e assim por diante. Já que o nome do programa é Palavra Espírita, nós abordamos temas à luz da doutrina espírita, eu te pergunto, e o sexo, acabou de falar sobre o sexo no segmento hominal. E o sexo nos espíritos? Os espíritos têm sexo? Eles praticam o sexo da forma como a gente conhece, por exemplo? Boa pergunta. Essa questão é a questão número 200 do Livro dos Espíritos, que é exatamente isso que Kardec pergunta. Espírito tem sexo? E eles nos respondem, não da forma que nós conhecemos, porque a humanidade está habituada a se referir a sexo apenas no seu aspecto morfológico, constitutivo do homem e da mulher, ou ainda reduzir essa energia sagrada às questões de ordem genitálica, né? Sim. E se os espíritos nos dizem, não, o espírito não tem sexo, né? Porque o aparelho reprodutor masculino e feminino que diferencia a polaridade macho e fêmea do homem encarnado na Terra, ele se faz necessário aqui para nós, porque através do sexo que nós reproduzimos a espécie, garantimos a reencarnação, ou seja, que outros espíritos venham através de nós como filhos, mas quem cria espíritos não são os próprios espíritos, né? Nós criamos, sim, através da reprodução, nós criamos corpos, mas os espíritos, só quem cria é Deus. É Deus. Então o espírito ele não necessita de um sexo determinado, ainda que quando desencarnados, nós guardemos a última, ou aquela que mais nos aprover, formato da existência anterior, né? Então eu posso desencarnar e permanecer como um homem, um espírito de um homem na erraticidade, ou, se for o caso, da minha escolha e permissão, no formato de uma encarnação que eu tive como uma mulher. Mas o sexo entre espíritos, ele se dá de outra maneira. O sexo, do ponto de vista espiritual, quando faz essa pergunta, espírito tem sexo? Como é que é o ato sexual no espírito? Os espíritos nos informam que ele é mais afeição mútua, afinidade de pensamento, de sentimento, desejo acalentado, força de atração, experiências compartilhadas entre dois seres ao longo de existências e na espiritualidade, que fazem com que aquela sintonia, aquela afinidade, exatamente, ela se sobreponha a qualquer distinção morfológica, passageira e material, que é o que nós temos aqui na Terra. Jefferson, tu falaste no início que o sexo não é um termo muito usado hoje, pecado. Sim. E o sexo exacerbado, por exemplo, luxúria? A doutrina espírita, antes de tudo, ela não estabelece normativas, né, como deve ser a conduta sexual das pessoas, nem estabelece receituário.
As questões de fórum íntimo é da individualidade de cada um, mas nós saímos, a gente pode perceber que saímos de uma era, de uma ortodoxia, de uma castração, né, extrema, onde as pessoas não podiam sequer ter contato, era sujo, era pecado ter contato com o corpo do seu marido, da sua esposa, do seu parceiro, e que na antiguidade havia um lençol, né, com um orifício no meio onde haveria ali a penetração. Ainda hoje tem muitas pessoas que fazem sexo no escuro e ainda viram o santo para o lado da parede, né? Para que ele não presencie o ato sexual. Então nós saímos desse extremo até o vale tudo, vamos dizer assim. A banalização, o sexo animal, as pessoas cada vez parece que procuram mais excentricidades, apimentar a relação, mas na verdade elas estão mascarando aquilo que falta no encontro daquelas almas, né? Aquilo que elas buscam muitas vezes em si mesmas, tentam achar no outro através dessas excentricidades. Mas o ideal é o casal conversar e dentro de uma ética e de um respeito à individualidade do outro, sem impor, sem forçar, ver o que fica bom para cada um, né? Porque fora disso a gente não tem como dizer o ideal é fazer isso, porque o ideal para uns não é o ideal para outros. Então, dentro de um bom senso e de um emprego sadio, né, cada um sabe dizer sim. Agora vamos sair de um extremo e vamos para um outro extremo. Vamos sair do extremo da luxúria, do sexo exacerbado, para a abstinência sexual. A abstinência sexual, ela é um sinônimo de evolução espiritual, por exemplo? Não, não é o que os espíritos nos dizem. Até tem um livro, a Joana de Ângeles fala nas suas obras sobre isso também, porque a abstinência sexual, ela pode ser um ato disciplinar, né? Quando o espírito se propõe, a pessoa se propõe aquela abstinência, que ela pode muito bem ser canalizada, porque mesmo que a pessoa não queira atuar sexualmente, a energia sexual reside nela e vai residir sempre. Mas ela pode canalizar essa energia para outras atividades, para o seu trabalho, um trabalho voluntário, uma obra assistencial, enfim, tem vários campos que essa força motivadora, geradora de paz e prosperidade pode ser empregada. Mas ela, por si só, ela não educa. O que seria educativo? Eu ter condições, ou eu desenvolver habilidades íntimas capazes de ter um trato seguro, respeitável, ético, moral com as pessoas que eu me relaciono. E isso, por si só, a abstinência não produz, né? Então, ela pode até disciplinar, mas essas qualidades íntimas que vão me educar a ter um emprego digno e ético das minhas forças sexuais, elas vão se dar no dia a dia, desenvolvendo e no contato com as adversidades e as potencialidades que a vida nos dá. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, mas de antemão eu já vou deixar uma pergunta para o Jefferson responder logo no início do segundo bloco. E nós vamos sair da abstinência sexual para falarmos sobre pedofilia. Não saia daí, a gente volta em seguidinha, são só 2 minutinhos. Até já. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara
que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Hattori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos reiniciando o nosso programa Palavra Espírita, hoje com a presença do Jefferson Fagundes, que nos fala sobre espiritualidade e sexualidade na visão espírita. E no final do primeiro bloco, eu fiz uma proposta para o Jefferson falar sobre pedofilia, segundo a visão espírita. Fica por tua conta, pedofilia. Quando a gente fala de maneira geral sobre sexualidade segundo a visão espírita, a gente, na verdade, está se atrevendo a fazer algumas reflexões com o pouco que a gente estuda, sabe, né, e consegue adquirir de conhecimento para um assunto tão amplo e tão complexo, né? A gente vê várias obras, várias contribuições, nenhuma, não se fecha a questão em absolutamente nada, mas se está dando os primeiros passos para tentar um entendimento mais humano, mais amplo a respeito dessas questões. A pedofilia ela é um crime hediondo, né, em que ali envolvem situações muitas vezes desta vida, às vezes de outras, mas acima de tudo envolve uma pessoa que sofre de um transtorno psíquico, né? Segundo as pesquisas, a maioria dos abusadores foram abusados na sua infância, então elas reproduzem como uma maneira de uma compensação pelo seu transtorno psíquico oriundo de uma relação sexual inapropriada, porque a criança não tinha condições nem emocionais de entender aquela situação, muito menos físicas de passar por aquilo ali, né? Então ela acaba carregando aquele problema, muitas vezes tenta resolver durante uma vida toda e não consegue, mas ela tenta compensar isso com alguns prazeres sexuais com crianças. Por isso que é comum alguns abusadores de hoje terem sido abusados, segundo a psiquiatria, né, na sua infância. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Há possibilidade de o pedófilo já ter sido abusado numa encarnação anterior, não necessariamente na anterior, mas em outras, e trazer esse trauma, digamos, grafado no seu perispírito? Possibilidades há sempre, né? O que a gente não pode é generalizar e dizer que o pedófilo de hoje, né, foi abusado numa outra encarnação. Certo. Mas a gente sabe que enquanto espíritos imortais, nós desencarnaremos levando conosco tudo aquilo que compõe o nosso ser, nossa estrutura mental, emocional, as nossas experiências. Tudo aquilo de bom e de ruim. Exatamente. E levamos para lá. E se não resolvermos lá na espiritualidade, né, nós poderemos retornar aqui mais uma vez, uma outra encarnação, ainda com essas questões não resolvidas. Então há possibilidade, não, volto a dizer, a gente não pode generalizar. Mas este é um caso sério e ainda muito silencioso, vamos dizer assim, porque às vezes as pessoas não querem se expor. E segundo as estatísticas, 90% dos casos acontecem na casa da criança por um parente próximo. É o pai, é o tio, o padrasto, o avô, e na maioria das vezes são crianças, meninas violentadas ou abusadas por heterossexuais masculinos. Homens aparentemente normais, né, acima de suspeitas. Antes você pensava que isso era mais comum nas favelas, porque numa cama tinha várias pessoas, o pai e a mãe com os filhos, alcoolizados, drogados, mas não.
Se vê que hoje são pessoas, juízes, médicos, independentemente da formação cultural ou condição social, envolvidas com essas questões. Em 2014 saiu uma pesquisa que 22% das crianças abusadas não tinham sequer 1 ano de idade. E a cada 4 crianças, 3 tinham até 9 anos de idade. Então a gente vê nesses componentes vários fatores, aliados à negligência, o abandono por parte dos pais, mas que acaba gerando um fato muito grave na vida de quem é abusado, né? Porque ele terá meios de buscar resolver isso através da psicanálise, enfim, mas vai gerar bloqueios, às vezes, nas relações sexuais quando adulto, né? Outros sintomas que poderão apresentar crianças violentadas é agressividade, uma baixa tolerância às frustrações, né? A irritabilidade, um comportamento infantil parece que retrocede. O abusador por si só também acaba complicando a sua existência, vamos dizer assim, não só nesta vida, mas principalmente do ponto de vista espiritual e do ponto de vista futuro, haja vista que nós vivemos sob as leis de causa e efeito, né? E tudo Exato. Que plantamos teremos que colher, ou seja, trabalhar as consequências daquilo. Mas infelizmente é uma realidade, né? A gente fica estarrecido quando se depara com as estatísticas. Há no mundo um turismo organizado para sexo com crianças, né? Que envolve 3 milhões de crianças no mundo. No Nordeste há empresas organizadas para o turismo sexual, as autoridades fazem que não vê, a sociedade faz que não vê, né? A pornografia, isto que é um dado, esse dado está meio defasado, porque ele é de 2005. Ela movimentou, a pornografia infantil movimentou 10 bilhões de dólares no mundo, a ponto de uma foto de uma criança valer $100. Um vídeo de uma criança fazendo sexo, sendo violentada, vale $1.000 para cima. Quanto menor a idade, mais valor tem esse produto. Então nós temos que discutir com mais seriedade e responsabilidade essa questão para evitar, né, que essas pessoas continuem convivendo conosco sem um tratamento ou ainda que seja, né, sem ser retiradas do nosso convívio. Nós já falamos sobre abstinência, pedofilia e agora vamos falar com o Jefferson sobre um outro assunto também explosivo: homossexualidade na visão espírita. Pois é, esse também as pessoas sempre me perguntam assim quando eu falo sobre isso. Jefferson, o que dizem os espíritos sobre a homossexualidade, né? E se a gente parar para pensar, pegar ao pé da letra, eles dizem, não dizem, eu tenho que responder, não dizem nada, né? O que nós temos? Nós temos várias teses e pesquisas a respeito do assunto, né? Por exemplo, alguns espíritos, e lembrando que quando é a opinião de um espírito, Kardec deixou claro isso em Obras Póstumas, né? É que se trata da opinião pessoal daquele espírito e não o conjunto da doutrina espírita, mas nós temos espíritos que falam que aquela pessoa que fez um mau uso do sexo numa encarnação, numa outra poderia expiar, né, com essa questão. Alguns falam, é a pessoa que pediu para ter como provação a discriminação, né, o preconceito, então veio numa polaridade, veio com essa questão. Outros falam que é um espírito que encarnou muitas vezes numa polaridade, como homem, por exemplo, e aí reencarna como mulher e não se adapta, enfim. As pesquisas científicas apontam outras possíveis causas, né? Por exemplo, uma disfunção hormonal. Até os 4 meses de gestação, a genitália do feto está formada, mas o cérebro não. E o cérebro ele vai ser formado próximo aos 9 meses de gestação. E nesse período, se a mãe tiver uma disfunção hormonal, ela pode alterar a formação do cérebro. Então, para algumas pesquisas, poderia ser uma disfunção hormonal, fazendo com que o cérebro feminino tivesse no mesmo corpo de uma genitália masculina. E na Bélgica saiu uma pesquisa interessante, aí eu já aproveito para fazer uma propaganda deste livro
Andrei Moreira, ele é um médico homeopata de Minas Gerais e presidente da Associação Médico Espírita da AME Minas Gerais, e ele tem esse livro, Homossexualidade sob a ótica do espírito mortal. É a melhor, no meu ponto de vista, a melhor obra que trata do assunto, recheada de pesquisas científicas atualizadas, como essas que estou comentando. Na Bélgica fizeram uma pesquisa, né? E aí eles pegaram um grupo de homossexuais masculinos, de lésbicas, de heterossexuais masculinos e de heterossexuais femininos. Aí chegaram à conclusão que os cérebros das lésbicas são exatamente iguais ao dos homens e que o cérebro das mulheres eram exatamente iguais na sua formação, estímulos, fluxos sanguíneos e tal, ao cérebro das mulheres dos homossexuais masculinos. Então, para aquela pesquisa, a homossexualidade seria uma questão genética. Mas nós espíritas sabemos que não há falhas nesse processo, que até o nosso corpo, muitas vezes, quando nos é permitido, a gente mesmo escolhe, antes de encarnar, como um uniforme que a gente vai usar naquela jornada, né? Então, outras pesquisas apontam essa questão dos traumas ou uma experiência na infância, na área da sexualidade, que pode não ser interpretada como deveria e assim gerar um transtorno na pessoa. Então, pode ser uma dessas causas, duas ou todas elas ao mesmo tempo. O que nos cabe enquanto espírita é não discriminar, né? Porque muitas vezes nós participantes de grupos de centros espíritas que indistintivamente teríamos que acolher acima de tudo, nós ficamos rotulando, discriminando, né? Muitas vezes não queremos que uma pessoa com uma orientação sexual homossexual não trabalhe no passe, não trabalhe na evangelização infantil, que é um puro preconceito, né? Que nós temos que ter esse sentimento de alteridade, de fraternidade e acolher, porque a orientação sexual não define caráter, não define profissionalismo, não define nada, define apenas por quem eu vou sentir atração afetivo-sexual. Jefferson, a doutrina espírita surgiu como uma ciência e hoje ela é muito mais uma religião do que propriamente uma ciência. É também uma ciência, mas é muito mais encarada pelas pessoas como uma religião. E aí, alguma coisa que outras correntes religiosas consideram como errado. O que diz a doutrina espírita sobre sexo antes do casamento? Que nem aquela pergunta anterior sobre a luxúria, o sexo exacerbado, né? Os espíritos nos recomendam, né, que nós tenhamos sempre um sexo conectado com amor, com afeto, com fidelidade, com seriedade, com responsabilidade, com comprometimento entre aqueles seres. Porque aí, como nos dizem os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 200 em diante, o sexo ele nos serve, e como diz o Emmanuel, o sexo nos serve como um alimento magnético para as nossas almas, né? Ele nos serve para nos plenificar, para nos levar a Deus. Agora, quando o sexo ele é feito como uma válvula de escape, vamos dizer assim, uma descarga fisiológica ou emocional, ou seja, um sexo desconectado desse sentimento, desses compromissos, enfim, aí ele acaba nos levando, né, a muitas vezes a viciação, a obsessão sexual, como muitas vezes a gente vê, né, as doenças e assim por diante, independentemente de antes ou depois do casamento, porque o que acontece? Essa visão de sexo somente após o casamento, ela advém de um preconceito judaico-cristão ocidental que resumia a função da sexualidade a unicamente a questão da procriação e não a essa plenificação, essa missão sagrada que os espíritos nos mostram que a gente tem com relação ao sexo. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa Palavra Espírita, que falamos hoje sobre sexualidade na visão espírita. É um tema que a gente poderia falar 2, 3 horas aqui, sem parar,
e sem que a importância e a curiosidade do assunto deixasse de existir. Mas nosso tempo é preciso que encerremos agora o nosso programa e é isso que nós estamos fazendo, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, SEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume Execução de Projetos Elétricos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.